Olá, amigos que estão nos acompanhando do podcast Novo Comércio Cast. Aqui o jornalista Lucas Silveira. Hoje mais uma edição inédita para você que está acompanhando nas plataformas, nos aplicativos de áudio, nas plataformas de vídeo. A gente vai falar hoje de um tema muito bacana: empreendedorismo na saúde. Hoje a gente está recebendo aqui um profissional qualificado que investiu na saúde, começou aí como médico, foi ampliando seus negócios e hoje possui uma rede que é um dos tratamentos mais importantes hoje na humanidade, que é a oncologia. A gente está falando aqui com o médico oncologista, fundador da Oncominas, o Dr. Dirceu Eurílio da Silva, que hoje o Dr. Dirceu, que a gente fala que agora a moda agora é CIU, né, Dr. Dirceu? Agora pegou essa moda, é o CIU da Oncominas, e que hoje está aqui nessa grande empresa que começou pequena, hoje já está espalhada em todo o sul de Minas e presta relevantes serviços para salvar vidas. Uma profissão que a gente sabe e uma função que é necessária ainda mais nos dias de hoje. Dr. Dirceu, é isso mesmo, né? Hoje o mundo está aí mais avançado, tecnologias avançadas, medicina avançada e o setor de oncologia, que antes era um medo, hoje também é algo revolucionário, né? A oncologia, primeiro boa tarde, né, a todos. A oncologia revolucionou muito, vem revolucionando ainda, né? Tem muita coisa para evoluir, principalmente com essa questão agora da inteligência artificial, que provavelmente novas medicações vão surgir aí no mercado, já surgiram várias, mas agora vai surgir talvez com mais agilidade, né? Mas é esse processo todo, realmente ainda é um estigma, é uma doença que causa medo quando se fala em câncer, todos nós ficamos com medo de ter, e quando tem a gente dá uma pensada na vida, rever, acha que é sinônimo de morte, não é tanto assim. Ô, doutor Dirceu, antes da gente começar a contar ali da Oncominas, de como tá, eu queria contar um pouco da sua história, né? Me conta o seguinte, como que o Dirceu resolveu ser médico? O que aconteceu? É uma história interessante, porque eu sempre gostei de fazenda, eu sou criado na roça, então eu aprendi a fazer tudo de fazenda, de sítio, né? Era tratorista, mexia com enxada, tirava leite, e meu pai era sitiante. Nós somos uma família de 10 irmãos, sou penúltimo. Tá? Mas na minha casa sempre a recomendação e a obrigatoriedade era que tinha que estudar. Meu pai entendia que nós tínhamos que estudar. E nós saímos de 2 em 2 da roça para ir para a cidade estudar. Como eu era o penúltimo, vários irmãos tentaram fazer medicina e tudo, nenhum deles passou em vestibular, alguns não quiseram também. E aí eu senti um pouco na obrigação de fazer medicina. Meu pai sempre falava, olha, mas 10 filhos estudando, nenhum médico e tal. E antes de tomar a decisão, eu já estava fazendo agronomia, eu fiz, né? Tinha passado em 2 vestibulares. Antes de tomar a decisão, eu perguntei para minha irmã, que era mais nova do que eu, que ainda não tinha passado no vestibular, se ela ia fazer medicina, e ela disse que não. E eu resolvi então abandonar e fazer, né, e novamente fazer cursinho e fazer medicina. Meu pai ficou muito empolgado com isso, no mesmo dia me deu todo o apoio, e aqui estou. Ô, doutor Dirceu, conta pra gente, então, nesse universo aí de 10 irmãos que o senhor teve, aí você foi o felizardo e falou assim, a vocação da medicina saiu mesmo fazendo agronomia. Saí mesmo fazendo agronomia, eu tomei a decisão e comentei com ele. Quando eu comentei, ele na hora ele encampou. Eu falei, nossa, vou. No mesmo dia ele saiu de lá, conseguiu uma pensão para mim em Juiz de Fora e aí eu tranquei matrícula, eu estava na UFLA em Lavras, eu era de lá, estava na UFLA, uma universidade, né, uma das melhores do país. Mas tomei a decisão e deu certo. E conta pra gente, da onde que o senhor é? Qual que é a origem do senhor? De onde o senhor nasceu? Eu sou de Carrancas, na realidade, né? Morei muitos anos depois em Tutinga, depois muitos anos em Lavras, né? Depois eu fiz a faculdade aqui em Pouso Alegre, fui para Belo Horizonte, fiz a formação em hematologia e depois eu voltei para Varginha, fiquei 18 anos em Varginha, depois que eu voltei de novo para Pouso Alegre. Quer dizer, então, o sítio que o senhor morava era em Carrancas? Carrancas. E aí esse sítio existe até hoje? Existe até hoje, mas já foi vendido, outro pessoal que... Aí você já não ficou com a família mais nada lá, tá? Nada lá, hoje não. E aí de lá de Lavras, como que foi essa mudança? Da agronomia para a medicina, o que foi de diferente aí? Foi de repente, foi uma decisão que eu tomei, que a nível que eu comentei com vocês, a nível familiar, né, meu pai estimulando, eu tomei a decisão e resolvi fazer, né? Então foi muito interessante, né, esse projeto todo na minha vida. Eu tenho que agradecer muito meu pai e minha mãe que me deram esse estímulo, esse apoio. Olha só, vocês que estão vendo esse nosso bate-papo aqui, eu vou pedir, ô doutor Dirceu, depois você só muda de lado o copo, isso.
Enquanto isso, a gente vai falando uma coisa para vocês importante, que é um dos objetivos desse nosso novo Comércio Cast, né? A gente gosta de apresentar histórias de pessoas que trazem aí algo para poder contribuir para você que acompanha esse nosso bate-papo, algo inovador, algo diferenciado, como é o caso aqui do Dr. Dirceu, que, olha bem para vocês, ele veio lá da roça, era para trabalhar no campo, acabou mudando, saiu da agronomia, veio para a medicina. E que desafio o senhor encontrou aqui, o Dr. Dirceu, quando o senhor fez a medicina, veio para Pouso Alegre, qual foi o principal desafio? Então, essa é uma outra história da minha vida. Eu estava com uma clínica muito grande já, né, como profissional em Varginha, eu era uma referência lá na região, atendia 35 cidades, na época eu era o único hematologista da região lá, né? E aí nós já tínhamos um serviço aqui, a gente começou a fazer uma parceria com o Hospital Samuel Libânio, e o serviço estava para credenciar o SUS, tá? E ainda não tinha credenciado. Mas eu tomei a decisão, nesse momento, com tudo lá, eu tomei a outra decisão na minha vida, conversei com a minha família, com a minha esposa, de vir para Pouso Alegre para fazer gestão. Então, quando eu vim para cá, eu já vim decidido a não atender em Pouso Alegre. Era exclusivamente fazer gestão da clínica, que aqui já estava, né? E aí eu mantive, tanto é que eu mantenho meu atendimento em Varginha. Aqui eu não atendo no Cominas. Nenhuma das então unidades. Aqui em Pouso Alegre, por exemplo, se alguém procurar o Dr. Dirceu, hematologista, não vai encontrar. Não vai encontrar. Né? Eu atendo agora como professor na faculdade, na FUVES, junto com os alunos no 4º ano, atendo ambulatório lá no Hospital Oncológico. Mas não com Minas, não. Por causa dessa decisão de fazer gestão. Atualmente, essa mudança nova da minha vida eu trabalho uma vez a cada 15 dias como médico, não com Minas, em Varginha, e o restante todo a parte de gestão. Não com Minas, eu sou responsável hoje pelas unidades de Pouso Alegre, agora de Itajubá, Extrema e Poste Caldas. E tem outro colega que fica responsável por Varginha, Três Corações, e um outro colega responsável por Lavras. Doutor Dirceu, o que o senhor gosta mais, gestão ou clinicar? Os dois. Na verdade, isso é bacana, porque eu gosto muito de clinicar, gosto muito de conversar com os pacientes, de dar apoio, de dar assistência, né? Então, são os dois. Mas a necessidade também da gestão, a gente foi aprendendo, foi estudando, não pode parar de estudar, né? A gestão nunca para. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega lá, o Dr. Flávio, da Maxul, a gente conversando um pouco sobre gestão, né? Eu comentando com ele, por exemplo, ano passado fui para o Japão, para a gente aprender um pouquinho a metodologia Lean, a gente vem implantando alguma coisinha dentro da Oncominas. Esse ano eu vou para a China, e sempre quem me acompanha é a esposa, porque não tem outro acompanhante, então ela que vai. Sim. Então nós vamos ficar na China aí durante 5 dias, numa missão também atrelada na área de saúde. É a primeira vez que eu estou indo para a área de saúde, né, em algumas missões internacionais. Sempre faço estudos, a escola de negócios em São Paulo, que chama Start, eu sempre estou lá com eles aprendendo. E não pode parar, a gente tem que continuar aprendendo cada vez mais na nossa área de gestão e também na área médica. Doutor Dirceu, na área de gestão da saúde, o que é mais desafiador? O que o senhor entende que é o mais desafiador dentro da área de gestão na saúde? É montar a equipe, né? É o grande desafio, é a grande oportunidade, porque não adianta nada que a gente sempre comenta lá, um prédio, é muito bacana a gente ter um prédio novo, é muito bacana a gente ter máquinas novas, de última geração, mas o que vai fazer a diferença são as pessoas. Então, na nossa visão, as pessoas é o que vai fazer essa grande diferença, e montar essa equipe é que é o grande desafio, a gente encontrar as pessoas mais certas, trabalhar em espírito de equipe, desenvolver junto com a equipe um processo que seja mais robusto, muito atrelado, que é o forte nosso da Oncominas, inclusive da Nítida, é o processo de humanização, é o cuidado com as pessoas. Tanto as pessoas enquanto nossos clientes e pacientes, quanto as pessoas que trabalham conosco. Sempre trabalhá-las com mais educação, com mais tranquilidade, estimular cada vez mais o desenvolvimento, que eu vejo que é o grande desafio da nossa era. Doutor Dirceu, hoje geralmente as pessoas, elas quando vão ao médico, elas estão com um problema, né? Sim. Elas vão na clínica fazer o exame porque tem algum problema, ou a única alegria é quando vai descobrir se está grávida ou não, né? Que é a alegria, o resto geralmente tem algum problema. E nisso você falou no começo aí da conversa com a gente, dos desafios que tem com a pessoa. Nesse mundo globalizado, tecnológico, as pessoas tem mais problemas mentais, a saúde mental está mais em jogo, né? E como decifrar isso? Quais são os critérios que o senhor vê na pessoa e fala, essa pessoa vai me dar problema porque está com... É fácil, é difícil? A gestão te ajuda nesse caminho? A gestão ajuda, né? Assim, primeiro que todos nós temos, principalmente quando a gente está doente, a gente está com um problema emocional envolvido, atrelado à doença. Se for câncer, pior ainda,
né? Então, assim, o médico ou toda a equipe envolvida no processo, é que a gente comentou a questão da humanização. Nós temos que estar trabalhando mais com as pessoas no sentido de ajudar, de colocar no lugar das pessoas para poder ter um objetivo principal, que é essa questão de ajudar as pessoas, né? E para a gente ajudar, eu falo que assim, tanto no atendimento, em qualquer área que a gente tiver, na minha visão, nós temos dois momentos com as pessoas, vamos falar dos pacientes nossos. Nós temos um momento médico, que é aquela questão burocrática. Eu tenho que preencher um prontuário correto, porque outros colegas vão ter que abordar o prontuário, que é a maneira que tem da gente documentar aquilo que o paciente está nos passando, a gente transformar em texto e documentar, para que isso a gente possa usar e outros profissionais. Hoje nós não atendemos sozinhos, por exemplo, tem enfermagem, tem farmácia e vai para aí fora. Né? E todos têm que conhecer o contexto do paciente, isso, né? Tem uma equipe multidisciplinar. E a maneira de comunicar com a equipe multidisciplinar é reunir, claro, mas tem um prontuário, né? Colocar os resultados de exames. Isso é uma parte burocrática. Conversar com o paciente também para descobrir o que ele tem, o que ele está sentindo, essa coisa toda. E tem uma outra, aí isso nós gastamos tempo, né? Não tem jeito. Com essa questão de inteligência artificial, novas tecnologias, a ideia é que isso a gente reduz essa necessidade de tempo de estar fazendo a parte burocrática, para que sobre mais tempo para o relacionamento com as pessoas e com os pacientes. O que nós queremos cada vez mais é isso, é ter tempo para poder conversar, esclarecer dúvida, orientar, ver o que ele está precisando, o que nós podemos orientá-los referente à doença, referente aos exames que ele precisar fazer. Então esse é o que eu vejo que é o grande objetivo e que daqui para frente é que a gente tem que investir. Ter tempo para conversar com as pessoas, que vai ser o diferencial do mercado que a gente acha. Doutor Dirceu, o senhor está falando muito em inteligência artificial, hoje é o mote do momento, é o que está conduzindo hoje, né, o momento da inteligência artificial. Nesse sentido, ela veio para auxiliar a medicina ou veio para substituir? Porque tem pessoas que falam, a inteligência artificial vai substituir o médico. A pessoa entra lá no chat GPT, estou com dor de cabeça, quais são os sintomas? Aparece aquela listagem. Sim. Eu queria que o senhor esclarecesse isso, porque às vezes a pessoa acha que a inteligência artificial vai substituir o médico tradicional. Não existe isso, não, né? Isso não existe. Até porque a inteligência ela é montada por pessoas humanas, né? Tudo ali, aquilo ali que a gente está ofertando de dados, são dados que foram produzidos por pessoas humanas. Né? E pode ter coisa real como fictícia, né? Fictícia. Então, o médico ela vai auxiliá-lo, sim, em vários momentos, em vários processos, né? De automação, de melhoria de processo. E depois a nossa função é de ajudar o paciente a cada vez mais orientá-lo. Então eu vejo que nós médicos vamos ter que estudar cada vez mais, né? Claro, utilizar a inteligência, não tem dúvida disso, mas nós vamos ter que estar muito atentos para sugerir ou orientar o paciente naquilo que é o mais correto, que vai ser necessário para ele. Ô, doutor Dirceu, eu sei que lá na Nítida existem aí alguns equipamentos de última geração, principalmente na área de exames aí de coloretal, que são exames que são mais invasivos e que às vezes incomodam mais as pessoas. E lá na NIT tem esses equipamentos de última geração que facilita, né? Que hoje a medicina também está procurando facilitar a vida do paciente, né? Sim. Então, lá nós investimos, e agora vamos investir de novo, nunca para, né? Primeiro foi num upgrade da ressonância nossa, nós temos na região, na cidade de Pouso Alegre, micro-região de Pouso Alegre, o único equipamento de 3 Tesla que tem na região é a Nítida que tem. Né? Esse equipamento ele é importante em algumas áreas, principalmente, por exemplo, na área urológica de próstata, quando se pensa em câncer, a ressonância de 3 Tesla ela é superior a de 1,5 para se fazer um diagnóstico mais preciso e mais precoce dos cânceres de próstata. Tá? Ela faz a diferença. Em algumas alterações neurológicas ou algumas alterações ortopédicas, não em todas, mas ela faz a diferença. Então a gente fez um upgrade dessa máquina e realmente aumentou a produtividade muito, né, em termos de tempo até de exame. Então, por exemplo, um paciente ia fazer uma ressonância de joelho e gastava 15 minutos, hoje ele gasta 5. Quer dizer, reduziu em 10. Reduziu em 10. O que isso é bom? É bom, né? Para o paciente que fica menos tempo dentro de um equipamento, que muitas pessoas têm medo do equipamento. Causa que a pessoa já vem com aquela tensão de ter que fazer o exame, tem que fazer o exame. Então, quanto menos tempo gasto, melhor. Né? E prejudicou a qualidade do exame? Não, melhorou. Porque melhorou muito a qualidade de imagem, mas reduziu o tempo. Nós investimos também na tomografia. Hoje a gente é o único na parte... só voltando um pouquinho, ressonância, também nós fazemos, por exemplo, a elastografia do fígado. Antes, na parte de fígado, quando tinha um processo de cirrose, um processo inflamatório, pessoas que bebiam, tinha hepatite, precisava ter um diagnóstico, né? Às vezes cirrose, e acabava tendo que fazer biópsia, que é o quê? Tirar um pedacinho do fígado. Acabar entrando em cirurgia para poder fazer isso. Né? O procedimento é meio cirúrgico, mas era. Atualmente, com a ressonância, quase que não tem essa necessidade mais, porque consegue ver
a fibrose do fígado, que a gente fala elastografia. Quer dizer, a tecnologia está tão intensa que o aparelho ele consegue passar na camada da pele e chegar até o órgão. Chegar até o órgão e saber se o paciente tem, qual o grau de fibrose que ele tem, se ele tem cirrose, se não tem cirrose, qual o grau que tem, e pode ser acompanhado através de elastografia por ressonância. Então isso tudo vai contribuindo, né? Nós temos lá o Dr. Lacan, o Dr. Lucas, a nossa equipe, Hugo, Guilherme, Felipe, toda essa equipe, que assim, principalmente o Dr. Lacan, vem trazendo muita tecnologia mais alta e a gente vem investindo nisso, né? Outra questão é a tomografia, né? Nós fizemos um equipamento novo, tem 1 ano e meio mais ou menos, e faz hoje a colonoscopia virtual, que é uma colono por tomografia, sem ter a necessidade de introduzir o aparelho. Claro, que é aquele que geralmente a pessoa fica incomodada, né, quando é para fazer, né? Isso. Claro que não substitui de maneira alguma a colonoscopia convencional, porque se o paciente tem um nódulo, tem uma suspeita de câncer, ou tem uma suspeita de como se diz assim, um pólipo, a colono é indicada porque já vai ali, retira e faz biópsia. A colono virtual ela é indicada em alguns casos, por exemplo, paciente idoso, não tem condição de fazer sedação, ou um paciente que tem só um controle, ele não tem nódulo, não tem pólipo, ele pode fazer o controle através da colono virtual. Mas a gente já faz esse exame hoje na rotina, né? Ressonância cardíaca e vai por aí fora. Então tem várias metodologias que hoje nós já conseguimos fazer aqui em Pouso Alegre. Então, quer dizer, a inteligência artificial, nesse sentido também de exames, a tendência é melhorar, né? Cada vez mais. Agilizar os exames, dar mais suporte, ajudar a parte médica, o paciente, para melhorar essa parte do exame complementar. Né? Mas, de novo, nunca vai substituir a parte clínica, por isso que se chama exame complementar. O primeiro é o raciocínio médico, o raciocínio clínico, que aí vai apoiar, vai ajudar, mas a decisão é o médico que vai cada vez mais conseguir orientar da melhor forma o paciente. Quer dizer, até fim de orientação, para quem está acompanhando a gente, não pode se confiar aí 100% na inteligência artificial nesse quesito de medicamento, né, doutor? De averiguar ali se eu estou com a doença ou não estou, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa e aí vai ver na prática é outra, né? É outra. Isso diferencia muito. Então, o médico ele faz isso, ele faz uma avaliação médica clínica, através dessa avaliação médica clínica, ele vai sugerir os exames que acha pertinentes relacionados à doença, fazer uma análise desses exames como um todo para ajudar o paciente na tomada de decisão em relação ao diagnóstico, tratamento, vai por aí fora. Então vamos voltar agora, a gente passou da NIT e a gente vai lá para a Oncominas de novo, doutor Dirceu. Conta para a gente, como que foi para o senhor criar a Oncominas? O senhor veio para cá, para Pouso Alegre, veio com essa visão de gestão, né? O senhor viu a necessidade, faltava alguma coisa nesse sentido na área oncológica aqui na região? Então, na realidade foi o Dr. Cabral, o Sebastião Cabral, que é o nosso mentor todo desse projeto, tá? Então, ele de Belo Horizonte, ele tinha tem uma irmã que mora aqui. Ele viu essa necessidade, já trabalhava com oncologia, era referência de oncologia em Minas e no Brasil, e aí ele viu essa necessidade, essa oportunidade no sul de Minas. Primeiro nós fomos para Varginha, porque o Hospital Bom Pastor foi o primeiro hospital de oncologia do sul de Minas. Então começou lá em Varginha. Lá em Varginha. Então lá foi o primeiro hospital de oncologia. E depois a gente viu essa oportunidade de montar também o primeiro serviço privado de oncologia do sul de Minas. Então nós montamos lá também a Oncominas. Na realidade era a Oncosul, depois transformou em Oncominas. Né? Então estávamos eu, o Dr. Cabral, o Dr. Armando, a doutora Neda e o Eugênio. Foram os 5 fundadores da Oncominas lá em 92. Tá? Então, quer dizer, já mais de 30 anos. E aí depois lá eles tiveram uma conversa, como o Dr. Cabral também tinha a irmã aqui, através do Dr. Antônio Carlos, do Dr. Elísio, do Dr. José Carlos Correia, eles conversaram da possibilidade de trazer a oncologia para cá, com uma parceria com o Samuel Libani. E assim foi feito. Né? A gente veio com uma parceria com o Samuel Libani, que a gente mantém, uma parceria muito bacana, muito sólida, né? E aí a gente depois também aqui nós montamos a Oncominas na parte privada, mantemos a parte pública junto com o Hospital Samuel Libani. Quer dizer, nisso o senhor já tem uma ideia assim de números, quantas pessoas já passaram por essa história? Milhares, não dá para contar, né, doutor? Contar. Né? Hoje, para você ter uma ideia, o Hospital Bom Pastor, se não me engano, atende em média de pacientes oncológicos em torno de, se não me engano, quase 2.000 pacientes de APAC, que a gente fala de tratamento efetivo. Aqui no regional, no Samuel Libani, agora o Hospital Oncológico, em torno de 1.600, 1.700 pacientes em tratamento nesses 2 serviços.
Olha só, então falando em tecnologia, doutor Dirceu, o senhor, como trabalha na gestão, o senhor fica mais naquela procura das tecnologias para poder aprimorar na área da oncologia. Hoje, como que está essa área? Existe muita pesquisa? Hoje, eu sei que já pulou, tem alguns setores que tem imunoterapia, já substituindo a quimioterapia. Conta um pouco para a gente, até para as pessoas saberem essa diferença. Pesquisa ainda existe muito, inclusive na Oncominas, né? A doutora Marina, que trabalhou 7 anos em Barretos, voltou a trabalhar conosco e ela trabalhava lá com pesquisa clínica. O que é isso? A indústria, claro, tudo com segurança, mas a indústria, ela quer fazer as pesquisas e aí precisa de pacientes, não é para testar, já é para fase final de teste mesmo da medicação. Né? Tudo com controle clínico, com tudo muito rigoroso. Então, a Oncominas montou o centro de pesquisa clínica e aí os laboratórios nos procuram para fazer as avaliações dos medicamentos de acordo com cada paciente. Claro, o paciente que escolhe se ele quer participar do estudo ou não, como é que é, mas a grande maioria das vezes ele quer participar porque ajuda muito o paciente, né? São novas tecnologias para poder desenvolver e colocar no mercado novos medicamentos e tudo, né? Fora disso, a radioterapia, por exemplo, a gente acabou de comprar o equipamento, não está liberado ainda, isso é importante a gente falar, está aguardando a liberação do Senem, mas o equipamento está lá montado, pronto, para novas tecnologias em termos de radioterapia. O que isso vai facilitar para todos os pacientes? Normalmente, vai melhorar a eficácia de tratamento e vai encurtar, em alguns casos, o tempo de tratamento. Encurtar o tempo é o seguinte, o paciente vinha aqui 30 dias para fazer radioterapia, exemplo lá no passado de próstata, nessa tecnologia que nós já temos hoje, o paciente faz em média de 20 e 21 dias e talvez com a nova tecnologia pode chegar até 7 dias, dependendo do caso. Olha só. Com a mesma eficácia, com menos efeitos colaterais. Então, isso tudo são as novas tecnologias que estão vindo para o mercado. Quer dizer, então hoje a medicina oncológica, nesse sentido, ela está trabalhando para que o paciente tenha o menos sofrimento possível, né? Sim. A ideia sempre do tratamento, né, Lucas, é curar o paciente e também ter o cuidado com os efeitos colaterais de curto e de médio e de longo prazo. Não adianta nada o paciente ficar curado, como já teve casos no passado, que se fazia uma radioterapia numa criança e ele ficava com deformidade no futuro. Então hoje se pensa na cura e no efeito colateral de curto, médio e de longo prazo. Quer dizer, é um estudo constante que não para por aí e que está cada vez mais nessa evolução, né, doutor Dirceu? Com certeza, né? Evoluiu muito. Muitas doenças hoje são curáveis, né? Exemplo, eu vou tratar da nossa área, por exemplo, da hemato, leucemia mieloide crônica, né? Que é uma leucemia grave, importante. No passado, só se curava com transplante de medula óssea. Hoje a gente não fala em cura efetivamente, mas assim, o paciente com medicação, ele controla a vida dele normal e vai o resto da vida como se estivesse curado. Ele precisa tomar um remédio, mas ele fica como se estivesse curado. Quer dizer, ele tem uma vida normal, sem a doença, e isso há poucos anos atrás era impossível imaginar. Impossível de imaginar um negócio desse. Agora, um tema que está aí, eu acho que muitas pessoas até perguntam, devem questionar o senhor, a respeito daquela história lá da vacina contra o câncer que a Rússia saiu. O senhor já tem alguma ideia, algum estudo nesse sentido, ou por enquanto não? É só comentários? Isso é só comentários, isso não tem estudo científico, não tem comprovação científica ainda. A gente tem várias áreas na parte de genética, nós temos uma colega hoje que trabalha com oncogenética, na parte muito de prevenção, tá? E às vezes também ajuda nos tratamentos, porque dependendo da alteração genética que tem na célula cancerosa, às vezes tem alguns medicamentos específicos que podem atuar naquelas células. Então, hoje a gente já tem colegas especialistas na área de genética, que é provavelmente o futuro até de possíveis curas com menos efeito colateral. Agora, dos tipos de câncer, doutor Dirceu, qual é aquele que, vamos dizer assim, que a forma de tratamento é menos agressiva? Tem isso? Ou depende da pessoa, do organismo? Depende da pessoa, depende do organismo, dos efeitos colaterais, né? E cada paciente, é aí que entra a parte médica, vai ter que avaliar todo o paciente, a doença dele, o tipo de célula, o estadiamento que a gente fala, a doença onde está localizada, se está num local só, se tem outros locais, né? Idade, comorbidades, se tem doença associada ou não. Então, são várias variáveis para poder tomar a melhor decisão, sempre junto com o paciente, fazendo a orientação. Né? Olha, essa aqui é a melhor alternativa, você está de acordo, não, se o paciente tem toda a possibilidade de aceitar ou não o tratamento. Doutor Dirceu, a alimentação hoje tem muito a ver com o aumento dos casos de câncer ou não? O envelhecimento da população está ocasionando isso, a longevidade? O que se tem em estudos é alimentação, atividade física, parte emocional, a
parte genética. Então é um contexto, é um conjunto de fatores que vão ou não contribuir para o câncer, né? Mas a atividade física, a alimentação e a parte emocional é fundamental. Quer dizer, a pessoa, tanto que a gente vê a Oncomina sempre apoiando os eventos esportivos, porque o esporte é o que movimenta ali a saúde, né, doutor? Então, a ideia é isso mesmo, né? Quer dizer, fazer a parte de prevenção. Tanto é que agora a gente está montando nova estrutura dentro do Oncominas, que até então a gente atendia muito os pacientes que estavam com diagnóstico. A nossa intenção agora é começar a atender os pacientes também que nos procuram sem o diagnóstico, para orientação, ou que ele tenha, por exemplo, um nódulo de mama, alguma coisa, ele pode até nos procurar. Claro que nós vamos ter os parceiros, vamos manter todos os colegas hoje que trabalham, né? Não é dentro da Oncominas que a gente vai ter mastologista, não isso, tá? É só dar o suporte para o paciente na fase inicial e direcionar ele aos profissionais competentes e capacitados na área que a gente entende que ele vai precisar. É que lá, geralmente, as pessoas, quando têm alguma dúvida, elas correm lá na Oncominas, doutor? Então, a princípio, sim. Só que a gente não estava com esse atendimento tão aberto como a gente quer fazer agora. Né? Então, agora, tipo assim, que abre as palavras, vem aqui tirar dúvida, a gente tira a dúvida e te encaminha onde que é o necessário. Onde você tiver necessidade, né? Se tiver alguma dúvida de câncer, né? Porque se a pessoa, que eu comentei, não começa, ninguém vai ligar lá achando que, não, estou indo aí fazer uma visita, não, passeio, não vai ter isso, né? Vai estar preocupado com câncer, com alguma coisa. Então, a gente vai ter essa capacitação para a gente poder atender esses pacientes. Doutor, hoje, qual que é o maior desafio de um médico oncologista que o senhor avalia? Atualização. Com esses novos mercados, com essas novas medicações, vários exames que são importantes para a tomada de decisão, que no passado não tinha, né? Então, eu vejo que esse é o maior desafio. Na Oncominas, hoje, o que nós fazemos hoje? Tá? A equipe, toda quarta-feira, 7 horas da manhã, tem uma reunião da equipe médica da oncologia clínica todas as quartas-feiras, que a gente chama tumor board. Então, todos os colegas levam os casos para poder ser discutidos em equipe para ajudar na tomada de decisão. Quer dizer, dentro desse contexto, dessa reunião, vocês discutem ali casos, alguns diferentes, outros que foram evoluindo, outros que tiveram diminuição, tudo isso? Tudo isso, né? Não fala o nome do paciente, né? A gente só comenta a idade, o sexo, né? E o paciente, né, em si, não fala o nome por causa de LGPD e tudo. Mas ali é tomada decisão em comum, de conjunto, para que todos tenham a oportunidade de ter o melhor tratamento. Essa é a ideia do tratamento. Porque nós temos colegas mais especialistas de uma área ou de outra. Né? Então, tem colegas, por exemplo, que estão mais especializados na mama, na parte ginecológica, outros pulmão, outros rim, outros cabeça e pescoço. E a gente tem estimulado isso dentro da nossa equipe, para que um tenha uma área de atuação de maior atividade, para que possa ajudar na discussão dos casos. Isso o senhor tem visto resultado positivo? Muito. Não tem dúvida, principalmente para o paciente, para as famílias, mas também até dentro da nossa equipe, porque os colegas ficam mais seguros já sabendo, olha, na quarta-feira que vem nós temos caso, podemos discutir. Né? Se eu tiver dúvida em alguma coisa, eu posso abordar os colegas ali para a gente ter a melhor decisão junto ao grupo. E hoje, doutor Dirceu, vendo essa saúde, né? Como que o senhor avalia hoje o estado em si da saúde brasileira como um todo? Né? O senhor vê que a tendência é evoluir, é melhorar, é buscar cada vez mais desafios, ou às vezes vai ser preciso dar uma segurada? Como o senhor avalia esse cenário? Não, eu vejo que cada vez mais vem melhorando. O acesso à saúde vem melhorando. A cidade de Pouso Alegre, por exemplo, tem um acesso muito bacana, né? Tanto a nível, por exemplo, o hospital oncológico, eu tenho mais acesso lá. Né? Os alunos atendem, a gente atende junto com os alunos, mas ali nós atendemos na média de 400, 500, 600 consultas ou mais por dia, né? Com vários especialistas. Tá? Então, o acesso está cada vez mais fácil, né? Tem o Cisamestre que faz um belo trabalho, né? Zé Carlos lá, na pessoa dele. Então, assim, tem facilitado mais o acesso. Facilitando o acesso, aí, claro que vai melhorar essa qualidade de saúde, não tem dúvida. Então, hoje, o senhor acredita que a saúde, principalmente aqui, a gente já conversou várias vezes, mas muitas pessoas veem no sul de Minas uma região privilegiada. Sim. Por questão da facilidade que tem, né, dos acessos entre as cidades, facilidades com a medicina, e mesmo através dos meios de comunicação que eleva esse comunicado. Isso tem ajudado também a pessoa a despertar, porque às vezes a pessoa está lá com um problema na mama, vamos dar um exemplo, que é mais comum, ou um problema de mancha no corpo e não procura tratamento. Às vezes, uma informação que chega como esse bate-papo nosso aqui auxilia a pessoa a procurar um médico, a procurar um posto de saúde. Não tem dúvida. É a informação.
cada vez mais, né? E outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar, no sul de Minas, nós temos hoje, se não me engano, 4, 5 ou 6 faculdades de medicina. Né? Então, esse desenvolvimento da área médica aqui na nossa região, ele é muito grande. Tá? Isso eleva o nível da saúde no sul de Minas. Né? Os hospitais universitários, eu vejo pelo Samuel Libano, faz uma formação assim, excelente. Nós estamos amanhã, né, estamos formando aí, hoje nós estamos formando os residentes, né, as turmas de residente aí. Então, aqui nós temos mais de 100 residentes dentro do Samuel Libano. E isso aumenta demais, aprimora muito a saúde, porque faz nós, professores, estudar um pouco mais, porque nós somos questionados, nós temos que levar, como se diz, maior conhecimento para esses alunos, para que eles saiam com uma formação muito bacana daqui. Então eu vejo que isso é um movimento muito interessante do sul de Minas. E até é bom o senhor contar um pouco dessa diferença. Quando fala residente, as pessoas aí de casa falam, não, mas o médico ele mora ali no hospital. Não é a especialidade que ele escolhe, né, doutor? Sim, ele escolhe. Ele fica ali 2, 3, 4, 5 anos na formação. E aí ele é acompanhado pelos professores, né? Então, no primeiro ano ele está mais atrelado ao professor, ele faz poucas atividades, mas ele já vai tendo contato com os pacientes, já vai avaliando, até que chega no segundo e vai assim, vai afora. Vou dar um exemplo. Um médico, ele é formado, ele quer especializar em oncologia. Por exemplo, o senhor é o médico na área e o senhor vai passar essa orientação para ele. Sim. E é feito, ele vê na prática, como que é? Ele vê na prática, tem aulas teóricas, por exemplo, a formação da oncologia, né? Ela é uma formação firme. Nós temos hoje um residente que entra todos os anos. Tá? Pra você ter ideia, os últimos 2 residentes que saíram, que foram os 2 primeiros que saíram, já ficaram conosco, já está trabalhando conosco. Quer dizer, já formou da residência, já ficou aqui mesmo. Já ficou aqui mesmo. Olha que bacana. Né? Então, mas eles têm uma formação prática de assistência, ele atende junto conosco os pacientes, todos os pacientes a gente vai lá, a gente faz a orientação, ele não tem a liberdade, por exemplo, de sair, de liberar um paciente sem ter discutido o caso e a gente ter entrado junto com então ele. vocês sentam junto com o aluno ali, supervisionam, falam, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui pode mudar, então tem sempre essa discussão. Tem essa discussão e tem as aulas teóricas, né? Por exemplo, na oncologia tem 2 aulas teóricas por semana. Quem prepara? O residente. E nós entramos para poder ver se está aquilo que ele está falando, que ele estudou, se está certo, faz as coisas. Então não é uma sala de aula normal, fica o professor, não. Ele que vai ter que montar essa aula e te apresentar para ver se aquilo condiz com a realidade. Isso, e apresenta para a equipe. Então, a equipe, nós, enquanto professores, também a gente aprende, porque está trazendo coisas novas, artigo científico e vai por aí fora. Quer dizer, a vida, então, doutor Disseu, para quem está acompanhando a gente e que quer ir, vamos pegar esse caminho da medicina, é uma vida de constante conhecimento e estudo. Não tem jeito. É o que nós falamos, tanto na área médica quanto na área de gestão, não tem jeito de não estudar. É o futuro e cada vez mais agora com essas inteligências artificiais, então aí agora mudou radicalmente, né? Nós temos que ficar muito atento ao mercado, porque nós vamos precisar de atualizar e a atualização mais rápida. Doutor Disseu, nessa parte de gestão, né? O senhor falou de estudar, de aprimorar. Geralmente, os médicos, eles formam, eles não têm essa noção de gestão, de repente abre uma clínica, não dá certo, e aí não consegue mexer, lidar com o paciente mais papel. Então, eu queria que o senhor desse uma orientação, uma dica para quem tem essa ideia, né, de ser um gestor, como é o seu caso, pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas precisa ter esse conhecimento, né? Precisa ter conhecimento, Lucas, e precisa dedicar. Eu tenho minha vida hoje, assim, a minha dedicação quando eu vou para Varginha, eu vou para atender. Então eu vou lá de 15 em 15 dias, eu fico lá o dia todo e vou para atender. Então ali eu não vou fazer gestão. Ali então não adianta ninguém falar, vou ligar o doutor Disseu, atenção aqui, o doutor Disseu, eu tô com um problema aqui nesse estoque. Não adianta nem ligar. Não, naquele dia não. Tá? Então ali vai. Agora, quando eu estou aqui na gestão, aí eu fico na gestão. Eu não sei se é certo, se é errado, eu tenho uma maneira diferente, um pouquinho de ter gestão. Eu não tenho, nas 2 clínicas aqui e nas outras também, eu não tenho sala e não tenho computador lá dentro. Sou o único. O senhor não tem? Não entra numa sala igual aqui, a gente está aqui, sentou ali? Se você me procurar lá e falar assim, olha a sala, doutor, não vai me encontrar lá na sala de sentado. Eu vou estar circulando lá dentro da clínica para melhorar o processo. Tá? Os números é importante a gente ter, mas eu vou olhar da minha casa, às vezes à noite, ou no final de semana, ou eu vou à tarde para minha casa, lá eu tenho acesso aos dados, tenho acesso aos números, e ali eu vou acessar os números. Quer dizer, então se eu for lá na Oncominas hoje, vou encontrar o doutor Disseu lá, ele vai estar do lado de uma secretária lá, da parte financeira, por exemplo, o que é isso aqui, ou depois lá na parte de processo de agendamento, quer dizer, o senhor roda inteiro a clínica. Inteira a clínica, eu rodo a clínica. E na Nítida é a mesma coisa.
tá? Sempre estou conversando com o gerente, um profissional, sendo do lado, para a gente poder entender o processo, para saber como é que a gente pode melhorar. Porque as pessoas raramente erram. O que erra é o processo, né? Se está errando é porque tem processo ali. Agora, processo para melhorar, a gente tem o tempo todo. Na hora que a gente vai para a metodologia Lean, então, e eu agora estou estudando um pouco mais sobre isso, nossa, é impressionante o tanto de coisa que a gente pode O que é essa corrigir. metodologia? É uma metodologia que surgiu lá no passado, principalmente com a Toyota. Surgiu lá primeiro na época do Harry Ford, lá quando montou a primeira linha de produção da empresa, da fábrica, como linha de produção, né? Para ter uma padronização dos processos. Depois foi para a Toyota, e a Toyota aprimorou isso, né? Então, por isso até que eu fui para o Japão para visitar lá a fábrica da Toyota, a linha de montagem da Toyota, da Subaru, os fornecedores deles, né? Que é uma metodologia que cada vez mais fala sobre redução de desperdício, é uma coisa diferente de redução de preço. A gente fala redução de custo, vamos cortar não sei o que, vamos cortar não sei o que. Nada. A redução de desperdício ele vai além do custo, ele vai no processo, para entender o processo onde que pode melhorar. Quer dizer, de repente ali eu vou perder lá na frente, não, eu posso reduzir essa perca aqui no início. No início. Eu entendendo que aqui no início é o que vai custar lá na frente. Lean fala muito dessa questão seguinte, começa certo. Se começar errado, você vai criar processo para tentar corrigir. Vamos dizer aquilo que o povo antigo falava, o barato sai caro. Então, se tem que começar caro, então já começa caro para não ter que ficar mais caro ainda no fim, né? É difícil mudar a mentalidade, não é fácil. E eu não, assim, a gente sabe disso, não comigo, a gente tem um processo muito bom. Lá nós temos certificação, ONA, que é da área de saúde. Essa ONA é certificado nacional, né? Isso, ela é nacional, ela é semelhante à ISO 9000 para a área de indústria e de manufatura, mas ela é específica para a área de saúde. Que é o carimbo de qualidade, né? Isso, de confiança. Tem 3 níveis, 1, 2 e 3, e nós somos nível máximo nas 2 unidades nossas, nível 3. Então, a gente tem muito trabalho nessa questão de padronização e qualidade. Só que mesmo assim, os processos ainda, nós temos muito processo para melhorar. Não é que está ruim, você fala com as pessoas, está muito bom, mas para melhorar, tem processo para melhorar. Primeiro, pensando sempre na segurança do paciente e do colaborador. Esse é o primeiro ponto, tá? Focado nisso, aí nós vamos melhorar o processo para facilitar a vida das pessoas e aí nós vamos ter mais tempo para poder conversar com os nossos pacientes. Essa é a ideia. Quer dizer, então, desse ponto que o senhor pegou lá do link quando o senhor esteve no Japão, é o caminho que o senhor está fazendo agora na China para dar sequência a esse trabalho. É um pouco disso e ver a China aí está nesse novo mercado de IA, né? Ontem mesmo saiu uma reportagem aí que eles estão montando tipo umas baias que a pessoa vai entrar lá, vai falar os seus sintomas, vai fazer uma avaliação de dados vitais e vai sair dali talvez com um diagnóstico, uma sugestão de diagnóstica, né? Isso vai conhecer esse... Então, aí lá são 5 dias que o pessoal já faz toda uma infraestrutura de visitação, de aulas, de uma série de processos que a gente possa fazer essas visitas e sair com uma outra mentalidade segundo o que preza a escola deles. O doutor Dirceu, e essa pesquisa, a gente volta a falar de novo nos estudos. O senhor costuma pesquisar muito para descobrir esse tipo de ação que tem para poder levar a empresa a ter esse acesso? Então, a gente vai estudando, né? Semana que vem nós estamos indo para uma missão em São Paulo com uma das maiores empresas de marketing do país, né? Que eu fiquei conhecendo também lá na Escola de Negócios da Start, que é do Alan Barros, né? Ele tem uma empresa hoje, para você ter uma ideia, ele faz toda a parte de marketing da Avan, né? E da Casas Bahia, do Açaí, né? Então é uma grande empresa. E a gente vai ficar 3 dias lá nesse novo mercado, nesses novos formatos. E segundo eles, vai nos ajudar, vai nos orientar até montar um plano de marketing para a empresa. Estamos levando o nosso departamento de marketing junto para poder participar conosco. Não sei o que vai dar, mas eu acho que vai dar coisa boa. É uma imersão, né? Para poder ter esse acesso e ter esse conhecimento importante para que traga mais conhecimento para as pessoas, né? Então a ideia é isso, é estudar, é estar conhecendo, ver outras alternativas para a gente não ficar só no nosso mercado, no nosso mundo, para a gente ter, porque o mercado está aí correndo atrás. Qual que é o próximo desafio da Oncominas, doutor? O que o senhor acha que daqui o senhor está trabalhando hoje para daqui a 5 anos o senhor colher esse fruto? Então, nós estamos trabalhando em investir cada vez mais na pesquisa clínica, investir cada vez mais em treinamento de pessoas e valorizando cada vez mais os nossos profissionais, né? Nós estamos numa parceria agora com o Samuel Libani, que até o meio do ano a nossa meta é fazer transplante de medula óssea
tá? Em parceria com o Samuel Libani. Então isso a gente já está em processo muito avançado para a gente poder fazer, né? Ter essa, como se diz assim, nós vamos cada vez mais estimular os nossos profissionais a ter a área de atuação para poder ajudar os outros na discussão desses casos clínicos, tá? Fazer parcerias com os novos serviços que tem na cidade, na região, para facilitar e agilizar esses diagnósticos, né, de ação integrada com os outros serviços. Né? Então é isso que eu vejo, o grande futuro nosso. E não esquecer, inteligência artificial. Tá? A gente já tem feito alguns projetos, fase bem inicial, mas a gente já está trabalhando um pouco com IA para poder ver aonde que isso vai dar. Que vai dar certo, que isso não tem volta. Mas a gente tem alguns momentos que a gente fica, será que isso aqui vai, não vai? Tudo. Então a gente já tem feito algumas coisas. Tem feito alguns testes para ver que tem dado um resultado do jeito que imaginava. Isso, Alguns dão certo, volta atrás, mas a gente não pode desanimar. Tá vendo? Hoje vocês estão tendo aí a oportunidade de conversar, conhecer um pouco mais do Dr. Dirceu Eurílio da Silva, ele que é o CEO da Oncominas, da Nítida, trazendo um pouco do seu conhecimento, trazendo um pouco de ideias para você que acompanha esse nosso podcast, né? Às vezes você está aí nessa dúvida, quer empreender, quer saber como que é empreender na área da saúde, os desafios. Então hoje a gente conversou com o Dr. Dirceu, falando desses desafios, contando um pouco da sua trajetória, da importância que tem a saúde, ainda mais nessa área da oncologia. Dr. Dirceu, agora eu deixo o microfone aberto para o senhor falar o que o senhor quiser falar, essas suas considerações. Não, primeiro, muito obrigado, Lucas, é um prazer estar sempre aqui com você, né? Sempre faz essa orientação em termos de população, tá? Dizer que a Oncominas e a NIST estão de portas abertas para quem quiser nos visitar ou para os pacientes que quiserem nos procurar, estamos à disposição e aberto nesse sentido, né? Eu sempre falo também, a gente cada vez mais tem investido alguma coisinha em startup, tá? Eu tenho alguns projetos de startup. Uma delas é um que faz exame na palma da mão sem tirar sangue, que a gente está na parceria com o Regional para poder coletar dados. Esse projeto tem 13 anos já de pesquisa. Olha que bacana. É um projeto inovador, que realmente ele tem tudo para dar certo, mas 13 anos não está fácil, mas ele vai dar certo. E que sai exame em 5 minutos. Os exames convencionais de sangue. Quer dizer, aquele exame mais tradicional, em vez de furar ali a veia, na palma da mão. Na palma da mão. 5 Olha minutos. Que bacana. E tem um aparelho específico? Tem um aparelho específico. Foi desenvolvido por os parceiros. Parceiros não, eles que desenvolveram a tecnologia, depois entrei de parceria com eles. Né? Nós agora estamos indo um pouquinho, talvez no Inatel, para a gente ver o que eles conseguem nos ajudar nisso. Então é um projeto muito inovador. Realmente ele dando certo, é o segundo no mundo com essa tecnologia para essa função. Olha isso aí, nascendo aqui em Pouso Alegre. E a ideia, como que você descobriu isso, doutor? Descobri através, assim, são 2 profissionais de Itapira que trabalham com desenvolvimento de medicamento para a indústria, tá? Farmacêutica, e eles que desenvolveram isso lá no passado, sempre pensando que surgiu, segundo eles, o projeto era assim, o desafio era fazer exame sem tirar sangue, porque eles queriam que os jogadores de futebol, que precisam de exames para saber se vai ter lesão, se não tem lesão, é muscular, essa coisa toda, no nível de treinamento, eles não queriam tirar sangue, não querem. Então eles falaram, vamos tentar. E aí foram desenvolvendo até que chegou nesse patamar, que realmente sai resultado, mas os estudos comparativos ainda precisam ser aprimorados, porque é inteligência artificial, precisa de muitos dados. Nós já coletamos 10 mil exames no ano passado e vamos coletar mais 10 mil esse ano. Tá? Quer dizer, olha de novo a gente falando do esporte. O esporte associado acabou resultando num projeto para que o jogador possa não tirar sangue e vai acabar ajudando todo mundo que tem medo, receio. Muitas pessoas, né? Então, assim, é um projeto muito inovador. Ele realmente, no Brasil, é o único. Quer dizer, isso aí já está pesquisando há mais de uma década aí. Eles estão pesquisando. Eu entrei de... Você entrou de gaiata, assim, de apoio, né? Eu entro de apoio como recurso financeiro, fiz a parceria com o Samuel Libani e o projeto está... Quer dizer, o senhor ajudou na logística ali, no Criamos, o senhor dá um meio e eles dão a tecnologia para poder descobrir. Mas é um projeto realmente inovador, esse é forte, né? Olha que bacana, essa a gente tem alguns outros projetos para poder medir pressão, oximetria, frequência cardíaca dos pacientes que estão lá no leito do hospital. Porque atualmente, esses pacientes lá, em quase todos os hospitais, a enfermeira que vai lá e capta esses dados. O que a gente quer é que coloque um reloginho lá no pulso do paciente e capta o dado sem que precise a enfermeira ir lá. E além disso, se ele tiver algum efeito importante, por exemplo, está com febre, frequência cardíaca aumentou, pressão abaixou, automaticamente já conseguiria ver. Recebe as informações, já auxilia. Isso. E um outro que é de verificar o gotejamento do soro para poder auxiliar de novo a enfermagem, porque hoje é uma dificuldade. Que hoje é muito manual, às vezes para de cair, tem que voltar. E ela não percebe.
Não tem jeito. Então esse é um projeto que a gente também está no começo, em parceria com esse parceiro lá de Itapira também. Quer dizer, então muita coisa boa vai vir pela frente aí, né? Se Deus quiser, o que a gente investe, o que nós estamos correndo atrás. Olha só, viu? Só tenho certeza que você que estava acompanhando a gente não tinha essa noção. E o nosso objetivo é esse, é levar para que você tenha essa noção que estão acontecendo coisas que às vezes a pessoa vê lá nos Estados Unidos, né, o doutor, vê falando, igual teve essa médica brasileira que descobriu através da poli, eu não esqueci o nome, poli alguma coisa, polinamina, que a pessoa tá paraplégico, voltou a andar. Então, quer dizer, tudo isso é a base de pesquisa. E ela começou há 30 anos atrás. Então, a gente vê que não é uma coisa que descobriu hoje, amanhã. Né? Isso serve até para a juventude, né, doutor? Que hoje a juventude está muito afoita, né? Ela quer resolver ontem um negócio que às vezes leva alguns dias, alguns meses e anos, né? O pessoal comenta sobre startup, né, no Brasil e fora do Brasil, que uma startup para amadurecer mesmo é em torno de 10 anos. Então, se começar uma startup hoje achar que o ano que vem vai estar produzindo, é raro isso acontecer, tá? Tem que insistir, tem que batalhar, tem que investir tempo, né? Mas é média 10 anos. Olha só, então quer dizer, não adianta pensar que vai ser, porque hoje, eu não sei se é a geração Z, mas ela tem aquela coisa de querer tudo no imediatismo, né? Ela quer fazer agora, eu quero me formar como médico amanhã, depois de amanhã já quer estar milionário. Quer dizer, eu quero ser um empresário, investir na empresa, depois de amanhã eu já quero estar viajando para os Estados Unidos, Miami, e não preocupar. E não é assim, né? Tem que preocupar e ver que as coisas devagar e tem um tempo certo, né? E continuidade, né? Persistência, senão não vai evoluir. Quer dizer, no primeiro obstáculo, se ele largar a mão, não continua, né, doutor? Doutor Dirceu, mais uma vez, obrigado pela sua presença, participação com o nosso Novo Comércio Cast, trazendo essas ideias, trazendo essas novidades, inovações, que eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando a gente nem sabiam. Muito obrigado. A gente agradece a você, agradece a todos que nos acompanharam aqui no Novo Comércio Cast, e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.